Olá, amigos do canal Bá. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, veiculado sempre de segunda para terça-feira, à 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos para 19 municípios aqui no Rio Grande do Sul, além, é claro, das nossas redes sociais aí pela internet, navegando direto nosso programa que está bombando nas redes sociais. E o tema da nossa entrevista de hoje é muito importante. Estamos num ano eleitoral. Teremos eleições gerais este ano, em 2018. E sempre surgem as velhas dúvidas do que pode e o que não pode. Quais são os limites estabelecidos pela legislação eleitoral para este ano? O que o candidato pode fazer? O que o eleitor está proibido? Para dirimir todas essas principais dúvidas suas, telespectador do canal Bá, nós, com muita satisfação hoje, vamos entrevistar o Dr. Rafael Morgental, ele que é um dos sócios diretores da Morgental Advocacia, que durante muitos anos atuou no Tribunal Regional Eleitoral, onde ele foi chefe de gabinete da presidência e coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. Dr. Rafael, muito obrigado pela gentileza de receber aqui a nossa equipe do Pergunta e Resposta. Boa noite, Renato. Eu é que agradeço a oportunidade de termos um encontro que eu espero que seja bastante proveitoso. Não sei se vamos esclarecer todas as dúvidas, temos mais problemas do que respostas, mas é sempre uma grande oportunidade trazermos informações aí sobre o direito eleitoral. Que bom se a população pudesse entender um pouco mais o direito eleitoral para fazer uma escolha um pouco mais consciente no dia da eleição. A primeira pergunta é de caráter pessoal. Muitas pessoas, muitos políticos conheciam o senhor principalmente em função da sua atuação na coordenadoria da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. Por que sair do tribunal e ingressar agora na advocacia eleitoral? Bem, essa é uma pergunta que eu tenho respondido com bastante frequência. Reconheço que não é algo muito comum alguém, depois de 16 anos de carreira pública, optar pela iniciativa privada. Sobretudo no momento atual, em que nós sabemos a crise econômica no país, ela não é de hoje, o serviço público sempre foi visto como um ambiente de segurança, sempre foi a menina dos olhos do pessoal que se forma em direito e especialmente das pessoas que se dedicam a concursos públicos, querem achar uma estabilidade. Bem, ocorre que eu atendi a um desejo, desde a adolescência nutrido, que era atuar na advocacia. A minha vocação, quando eu a encontrei e fiz a faculdade de Direito, era atuar como advogado. Fiz um concurso muito jovem, ingressei com 19 anos na Justiça Eleitoral e lá tive a oportunidade, eu vou dizer, o privilégio de conhecer pessoas fantásticas, grandes professores e professoras que acabaram por muito tempo, digamos assim, me seduzindo. E com aquele aprendizado, com aquele convívio, com aquela oportunidade que eu não haveria de desperdiçar, acabei então alongando aquilo que era para ser um momento de estabilidade durante a graduação e sair para a iniciativa privada. Como alguns amigos dizem, eu vim para a guerra, né? Eu não enxergo, obviamente, o mercado da advocacia como uma guerra, mas entendo que há dificuldades que eu não enfrentava lá. E antes que algum colega depois de assistir venha me perguntar, você se arrependeu? Eu digo, não. Hoje estou realizado, satisfeito, tenho orgulho da carreira que eu tracei, espero que tenha deixado algum legado, alguma coisa. A gente sempre deixa uma marca ou outra, mas agora estamos aqui sob nova direção. Dr. Rafael, vamos começar falando sobre internet, que realmente é uma das grandes dúvidas da população. Muitos dizem é uma terra sem lei a internet. O que o senhor destaca em termos de propaganda eleitoral na internet? Bem, Renato, essa é a pergunta mais difícil e que me dá o maior prazer de responder. Nós estamos vendo hoje, no campo específico da matéria eleitoral, uma caminhada que sai das ruas e chega nas nuvens. O que está acontecendo no Brasil, e eu tinha a expectativa de que esse movimento já tivesse ocorrido em algumas eleições anteriores,
é uma mudança de local, uma mudança de palco. Vejam que nas eleições passadas e ainda nas eleições de 2016, as pautas dos tribunais estavam tomadas por assuntos do tipo remoção de outdoor. Vejam que os outdoors foram removidos da legislação ainda em 2006 e esse assunto acabava voltando. Tamanho de bandeira, tamanho de adesivo, circulação de carros de som. Nós tínhamos uma legislação desenhada para propaganda de rua e uma prática jurídica também adequada a essa legislação. Com o fenômeno Obama em 2008 e agora ainda mais com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, e nós sempre tomamos os Estados Unidos como referência, porque são, afinal, a maior democracia hoje vigente, o mercado eleitoral brasileiro, se é que se pode designá-lo assim, percebeu novas oportunidades. E mais do que isso, o ambiente digital, o cyberespaço, ele tomou conta das nossas vidas. Tudo hoje se faz pela internet. A nossa vida afetiva foi levada para a nuvem. Então, tardou para chegar essa regulamentação eleitoral da propaganda, de toda a campanha, porque também há financiamento público, financiamento pela internet hoje é possível, né? Tardou a chegar. Em 2009 houve uma tímida legislação a respeito e agora, em 2016, grandes novidades. A principal delas, impulsionamento. Então, teremos, a partir dessa eleição de 2018, um novo paradigma de pedido de voto. Eu não acho que a propaganda de rua vai acabar, o contato físico com o eleitor, a busca do voto nos espaços públicos vai continuar acontecendo, a fricção de corpos ainda é uma forma de obter o voto, mas cada vez mais os recursos de campanha, a inteligência de campanha vão se colocar em outra plataforma, e essa plataforma é invisível, mas ela é muito presente, que é a internet. O candidato pode fazer campanha, então, pelo Facebook, por exemplo? Sim, todas as redes sociais estão abertas para a campanha. Agora, obviamente, nós temos aí alguns parâmetros. O que o legislador não quer? O legislador não quer, por exemplo, pessoas jurídicas financiando campanhas eleitorais. Então, é natural que haja, como há, uma vedação à compra de espaços por pessoas jurídicas. Agora, pessoas naturais podem, e a gente vê isso a todo momento, fazer lá as suas manifestações. Quanto ao candidato em específico, há uma novidade importante, que é a possibilidade de impulsionamento de conteúdo. O que é isso? Impulsionar um conteúdo significa pagar para que a sua visibilidade supere a visibilidade daquele concorrente que não paga por ela, certo? Então, até a eleição passada, todas as propagandas elas estavam limitadas a um caráter espontâneo. Não se poderia inchar artificialmente o alcance de uma determinada manifestação. Hoje, os algoritmos que calculam onde e quem vai ser destinatário daquela propaganda, eles comportam essa variável econômica. Então, moral da história, quem pagar mais vai aparecer mais. Claro que isso não significa necessariamente fazer mais votos, mas, obviamente, amplia as chances de vitória. Então, o candidato hoje pode fazer as suas manifestações, ele pode manter uma página em rede social, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes mais conhecidas. O WhatsApp tem um tratamento à parte, nós podemos falar disso depois, e pode pagar para ter vantagem competitiva. Essa é a grande novidade no que diz respeito ao candidato na propaganda eleitoral na internet e que ainda está desafiando a compreensão dos especialistas porque nós não temos a experiência. Somos todos aí aprendizes nessa nave. O candidato pode fazer já esta campanha ou precisa ter o seu nome homologado na convenção? Bem, pergunta importante, bastante difícil. Tem duas correntes que se dividem a respeito do prazo da propaganda eleitoral. Uma delas diz o seguinte: tudo aquilo que não está regulamentado dentro do período de propaganda está autorizado. E a outra corrente diz exatamente o contrário. Então, exemplo concreto. Hoje, Renato Sagreira, jornalista, resolve fazer impulsionamento de sua campanha ao Senado Federal. Já está aqui lançado. Pois bem, uma corrente vai dizer o seguinte: ok, não há problema, o impulsionamento de conteúdos, a propaganda eleitoral só estão regulamentados a partir do dia 16 de agosto, que é a data de início da campanha. Então, nesse caso,
Renato Sagreira, candidato ao Senado, impulsionando conteúdos, estaria imunizado ao controle da lei e dos tribunais. Há uma outra corrente, um pouco mais restritiva, que diz o seguinte: olha, aquilo que só pode lá na campanha, obviamente agora não pode. Então, se a legislação diz que é possível propaganda apenas a partir do dia 16 e dentro dessa propaganda o impulsionamento do conteúdo também na mesma data, o que o Renato Sagreira está fazendo é um ilícito eleitoral. Nesse caso, se for ilícito, estaria sujeito a uma multa de até R$30 mil, e dependendo do conjunto da obra, até uma acusação por abuso do poder econômico ou midiático. Então, lamentavelmente, sem poder dar uma resposta conclusiva para o nosso telespectador, porque isso ainda é algo que está na pauta dos tribunais, nós vivemos um ambiente de incerteza. O que temos de concreto sobre esse assunto é o seguinte: decisões para um lado e para o outro, com uma ligeira tendência à liberalização. Não necessariamente quanto ao impulsionamento de conteúdo, mas quanto a manifestações em redes sociais. Então eu imagino que a Justiça Eleitoral vai ser bastante presente se vê impulsionamento de conteúdos. Temos 1 minuto nesse bloco. WhatsApp, alguma regra específica? Bem, o WhatsApp é tratado hoje pela jurisprudência como uma mídia diferente das redes sociais, que é a de interação privada. Então, o sujeito pode, inclusive, pedir o descadastramento, ele pode sair de um grupo. Se ele for colocado à força num grupo, ele tem a opção de sair. E o conteúdo que circula ali dentro, por ser de natureza privada, grupos fechados identificados, estaria fora do controle da Justiça Eleitoral. E assim tem sido entendido. Acho que é uma solução saudável, porque o contrário disso seria impor aos órgãos de fiscalização, à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público, uma tarefa hercúlea e eu diria até impossível, de monitorar aquilo que está trafegando em comunicações que são protegidas por uma criptografia que, aliás, nem o dono do WhatsApp quer liberar. Eles têm uma política de preservação de dados muito rígida e o judiciário não tem muito interesse em entrar em rota de colisão com esse pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos aqui de volta pelo Canal Bar. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, hoje entrevistando o advogado Rafael Morgenthau, especialista em direito eleitoral. Doutor Rafael, estávamos falando no bloco anterior a respeito da internet. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fux, tem falado bastante no combate às fake news. Isso realmente é possível, tendo em vista a legislação? Bem, outro assunto delicadíssimo. Uma fala bastante contundente do ministro, e acho que ele cumpriu a sua posição institucional de alertar que a eleição não é terra de ninguém. Não é porque nós saímos de um ambiente de rua para um ambiente virtual que estamos agora numa guerra suja onde tudo pode. Agora nós temos que dourar essa manifestação dentro daquilo que é razoável. Primeira coisa, ninguém acredita em verdade absoluta. Qualquer fato é sujeito a inúmeras versões. Essas versões eventualmente podem ser conflitantes, os jornalistas sabem muito bem disso. Como pegar uma notícia e torcê-la a ponto de destacar certos fatores e obscurecer outros, sem, no entanto, estar mentindo. Então, essas fake news, essas manifestações na rede que são objeto da fala do ministro, são aquelas tentativas de manipulação profunda, digamos, da verdade. De dizer algo que, no senso comum ou de acordo com um conhecimento objetivo, é sabidamente mentiroso. E aí há vários graus de fake news, né? Desde a captura, por exemplo, da diagramação de um site, que parece ser realmente um site conhecido, de um veículo acessado por muita gente, e na verdade é uma máscara para um conteúdo mentiroso.
Até a própria invasão de um site que seja um site verdadeiro e a manutenção ali por um tempo de um conteúdo mentiroso. Então, essas coisas elas estariam sujeitas ao controle da justiça. O problema é como fazer. Isso que eu ia perguntar, como fiscalizar? Pois bem, eu fui surpreendido pela notícia recente e, aliás, fiquei feliz com ela, de que hoje há pesquisadores, não só fora do Brasil, aliás, dentro do Brasil, na Universidade Mackenzie, na Universidade de Minas Gerais, desenvolvendo ferramentas de detecção de fake news. Então, eles fazem lá uma análise, por exemplo, da formação sintática da frase, identificam algumas palavras-chave que são corriqueiras em fake news e conseguem apontar para quem está manejando aquela ferramenta um indício de que a notícia é falsa. Essas ferramentas elas são experimentais, elas ainda não estão à disposição da Justiça Eleitoral e talvez não cheguem a funcionar ainda nessas eleições. Mas é uma boa notícia porque nós temos uma luz no fim do túnel. Acho que é consenso que notícias falsas causam um mal à democracia, certo? Mas também há algumas reservas aí a gente ter com a aplicação dessas ferramentas. Primeiro de tudo, elas não vão detectar todas as mentiras que se colocam na política e nem é bom que isso aconteça. O eleitor tem que fazer o seu filtro acima de qualquer pessoa. Senso crítico. De quem vem essa notícia? O que ela diz? Um colega citava o exemplo, e citava o exemplo do próprio pai, que acreditou numa fake news que dizia que a estátua do Cristo Redentor seria substituída por uma estátua do Pablo Vittar. Bom, aí não tem conserto, né, meu amigo? Quem acredita nisso não há mais o que fazer. Então esse tipo de notícia assim, muito escrachada, talvez não seja papel da justiça cuidar. Talvez o papel da justiça, se isso for possível no futuro próximo, com ferramentas de tecnologia, seja verificar aquelas coisas que se passam por verdade e aí sim, ao entrar na cabeça do eleitor, acabam determinando uma escolha eleitoral errônea. E isso é possível fazer. Mas sair enlouquecidamente, querendo achar ferramentas de tecnologia para detectar todas as mentiras do mundo, simplesmente não vai acontecer. Talvez esse seja, inclusive, um caminho perigoso. Um monitoramento que acabe eliminando o espaço de interpretação, de maturação do eleitor. Às vezes nós temos a tendência de subestimar a capacidade crítica do eleitor. Esse não é um bom caminho para a democracia. E como está a questão referente ao financiamento das campanhas? Bem, aqui também novidades. Nós saímos quase que imperceptivelmente e de maneira rápida de um regime de financiamento misto que previa uma parcela de dinheiro público, fundo partidário, sem falar no acesso ao horário eleitoral gratuito, que é pago por compensação fiscal, e a própria imunidade tributária dos partidos, algo que, aliás, é pouco lembrado, foi tema da minha dissertação de mestrado. E nós tínhamos uma verba, além dessa verba pública, uma verba privada de caráter quase ilimitado. Doação de pessoas físicas nunca foi algo comum, e doação de pessoa jurídica, que era, na verdade, o que realmente sustentava as campanhas eleitorais no Brasil e acabou desencadeando aí, processos penais alongados, inclusive esse que nós ainda estamos vivendo, que é o processo da Lava Jato, né? A mecânica de financiamento empresarial das campanhas eleitorais se mostrou viciosa, se mostrou nefasta e houve a resposta. Resposta da sociedade, resposta da justiça, resposta da legislação. Proibição de doação empresarial. Então, pessoa jurídica hoje não doa. O que aconteceu como forma de compensação, dado que os eleitores tradicionalmente não financiam campanhas, o eleitor comum, pessoa física? O cidadão acaba pagando a conta. Quer dizer, ainda que não tirando do bolso diretamente, escolhendo uma candidatura, cada um de nós está pagando a campanha eleitoral, porque foi criado o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas. E isso foi colocado abertamente na discussão no processo legislativo como uma substituição a essa falta de dinheiro privado. Então o Brasil, que vivia um regime, eu até achava ele interessante, saudável, porque ele permitia que partidos menores sobrevivessem com dinheiro público, mas também se destacassem na medida em que conseguissem obter, junto à iniciativa privada, recursos para financiar as candidaturas. Hoje essa possibilidade praticamente acabou. Hoje é o contribuinte que paga a conta inteira. Nós temos, inclusive, uma redundância. Fundo partidário, que não foi retirado, e fundo eleitoral. Essa cifra aí, de acordo com especialistas, está passando de 3 bilhões. 3 bilhões pagaria
a quantidade o tamanho do desconto que os caminhoneiros querem no diesel na sua greve. Então é um dinheiro importante, 3 bilhões de reais. E sem prejuízo, evidentemente, da doação de pessoas físicas, né? Não é ainda a tradição no Brasil, mas a gente já vê algumas candidaturas engajadas. É bom dizer que desde o dia 15 de maio próximo, passou a ser permitida uma campanha de arrecadação, o chamado crowdfunding, ou a vaquinha virtual, para obter recursos antecipadamente. Isso parece uma boa solução, mas também cria um problema, porque a pessoa que vai até a internet pedir dinheiro para uma campanha eleitoral, num período pré-eleitoral, está, de certa forma, anunciando a sua candidatura. Não tem como o sujeito pedir dinheiro para a campanha sem dizer que é candidato. E aí ele fica dividido entre pedir esse dinheiro e ter um suporte econômico maior para sua campanha e o risco de estar cometendo uma propaganda antecipada nem começar o jogo. O senhor falou agora há pouco na Lava Jato. A pergunta que não quer calar, que a sociedade está debatendo bastante. O ex-presidente Lula, mesmo estando preso, ele pode ser candidato à presidência da República? Bem, hoje o Renato veio só com perguntas difíceis. Não vamos fugir da raia. O ex-presidente Lula, de acordo com manifestação dele próprio, é candidato. O que é uma candidatura no Brasil? A candidatura é uma habilitação para disputar um cargo público. Simples assim. O que impede uma candidatura? De acordo com a legislação posta. Não fui eu que votei. Vamos reclamar com o Congresso Nacional. Enquanto não for definitivamente julgado o pedido de registro de candidatura, o candidato está no páreo. Propaganda, nome na urna eletrônica, apenas os seus votos, caso ele esteja concorrendo sub júdice, sem registro, como parece que vai ser o caso do ex-presidente Lula, seus votos ficam congelados, até que a decisão final sobre o registro, e no caso dele vai ser no Supremo, seja dada. Mas o que esse registro então vai decidir? Vai decidir se aquela decisão dada pela Justiça Federal, pelo Dr. Sérgio Moro e confirmada no TRF, realmente é causa de inelegibilidade. Então, no Brasil, como aliás é bastante comum, nós resolvemos o problema pela metade. Existe hoje uma lei da ficha limpa, que diz que alguém pode ter a sua candidatura impedida com uma decisão intermediária de órgão colegiado. Evoluiu-se para o entendimento em que as pessoas podem ser presas com decisão precária também. E vejam, essas duas disposições, na minha modesta opinião, conservador que sou, como qualquer advogado, elas estão em conflito com a Constituição. A Constituição garante que todo mundo mantenha candidaturas e a sua liberdade até o trânsito em julgado. Mas, enfim, isso é ponto superado. Então, a legislação eleitoral e a jurisprudência eleitoral dizem decisão intermediária está fora. Mas ficou sobrando um pontinho, que é o artigo 16A da Lei das Eleições, que diz, ok, mas enquanto o registro estiver sub júdice, a candidatura está garantida. Moral da história, uma condenação da Justiça Federal, uma interpretação do Supremo que permite prisão, tudo isso é derrubado por um pequeno artiguinho da legislação eleitoral que ainda não foi julgado inconstitucional. Esse artigo, inclusive, vai aí uma dica para a defesa do Lula, poderia ser invocado para reivindicar sua liberação temporária. Por que não? O que é uma campanha eleitoral? Alguém tem condições de disputar abertamente uma campanha de dentro da cadeia? Ou então levar uma equipe de filmagem e fazer a sua propaganda por lá? A situação do Lula é delicadíssima, porque se ele insistir na sua candidatura, afora esses problemas operacionais, dado que a candidatura dele está formalmente garantida, existe o risco de ele se classificar em primeiro ou segundo lugar. E aí o que se faz com esses votos que não foram validados? Então, é bom que nós fiquemos alertas, porque a presença do ex-presidente Lula nesta campanha é um direito dele, mesmo preso, tentar exercer sua cidadania, é fator de grave perturbação. E dependendo do resultado das urnas, muita insatisfação para o lado que for. Estamos realmente, nesse ponto, numa grande enrascada. Temos mais 2 minutos de programa. Alguma resolução nova que o senhor queira destacar ainda no que se refere aí ao conjunto de normas específicas para esta eleição? Olha, a legislação, ela às vezes evolui, às vezes recua. É muito triste ver que nós temos um sistema eleitoral frágil, sujeito a mudanças temporárias de ocasião. Nós já tivemos um regime de financiamento misto, agora estamos num regime de financiamento público. Isso não foi plenamente discutido com a sociedade. A sociedade queria o fim daquele toma lá da cá.
Nunca disse que queria pagar as campanhas. Isso é uma outra conversa. Então eu lamento, como estudioso, como teórico do direito eleitoral, ver esse tipo de mudança acontecendo. Agora, o que mais me interessa é o que está acontecendo no campo político partidário. Nós vemos aí, estamos vendo, e não é de hoje, um descolamento entre as expectativas da população e o que o poder público tem entregue. Uma coisa muito interessante é ver que os partidos estão mudando de nome. Aliás, estão tirando o partido da frente, como se tivessem vergonha da sua própria essência. Isso é um sintoma de mudança. Bem ou mal, a gente não tem aqui bola de cristal para dizer como vai ser o futuro, mas eu vejo que esses canais de comunicação que estão sendo abertos agora com as redes sociais, apesar da possibilidade de manipulações, do poder econômico de novo fazer a diferença por causa do impulsionamento de conteúdos, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que essas mudanças estão forçando as instituições a repensarem a sua atuação, inclusive a justiça. Dr. Rafael Morgenthau, muito obrigado pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. Foi um grande prazer, estamos com as portas sempre abertas. Até uma próxima. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. O telespectador já sabe, além aqui do canal 20520 da NET, também pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Até a próxima! Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura.